ovos, ele ovos. Não, né? Ovo não. Tem o resto da turma. Oi, oi, oi. Mas olha, essa turma eu já dei aula, hein? Tainá, Jane, Liliana, Ellen. Que panela! E agora vem a Kátia. Pronto. Agora deu a panela. Fechou todas agora, pronto. Fechou todas agora. Ninguém Oi, segura gente. nós. Vão ter que me aturar por mais 2 meses, gente. Dá para acreditar nisso? Quando vocês pensam, a gente vai se livrar dessa prof. Fazem o quê? Ela de novo. Oi, oi, boa noite. Tá faltando a Daniela. E a Adriana me avisou que trabalha até às 8h30. Vamos ver aqui. Quem fala? Foi o WhatsApp. Joyce. Joyce. Isso. Sabrina. Minha câmera não está abrindo. Sabrina, ok, Sabrina. Deixa eu só te achar aqui na chamada. Já tinha colocado presença para ti, já tinha visto que era tu. Eu vou compartilhar com vocês uma janela. Então, pessoal, como foi a segunda-feira de vocês? Espero que tenha sido tranquila, porque a minha foi insana. Deixa eu começar falando aqui para vocês sobre os nossos combinados. A nossa prova, nós faremos uma prova só, tá? Só uma prova, pessoal. No dia 17 de julho, valendo 4 pontos. Vamos ter 2 trabalhos. O primeiro com entrega até o dia 5 de junho, que eu vou elaborar nos próximos dias e já vou colocar para vocês. E o segundo trabalho para o dia da prova, entrega até o dia da prova, valendo 4 pontos. Para a aprovação, média de 7 pontos. O material eu vou colocar sempre no AVA, como ontem eu não consegui acessar, eu tive um probleminha aqui. Eu resolvi colocar no WhatsApp para vocês. Se alguém tiver dificuldade de baixar o material lá pelo AVA, me avisa que eu mando pelo WhatsApp, não tem problema nenhum. Mas eu gostaria que a regra não fosse uma exceção, a exceção não fosse uma regra e vice-versa, né? Os trabalhos precisam ser enviados, eu coloquei ali qual é o e-mail, é profa.lucianedoerna@gmail.com. As aulas serão sempre online, com início sempre às 19 horas, com exceção de hoje, que eu tive um pequeno atraso, um pequeno problema técnico aqui. Não pode ter mais de 2 faltas, ou seja, 75% de presença para a aprovação. Justificativa de faltas é só com a secretaria da escola. Vocês precisam mandar o atestado para lá e a secretária me avisa justificando.
Prova só pode ser feita fora do prazo se tiver atestado médico, do contrário, não. A gente vai falar sobre rotinas de pessoal. Essa disciplina, ela fala um pouco de tudo. Como vocês podem ver no cronograma que eu enviei para vocês, deixa até eu abrir ele aqui, para eu seguir um roteiro. No cronograma, vocês vão ver que eu vou falar um pouco hoje sobre a história do trabalho, sobre a CLT. Na próxima aula, a gente vai falar só sobre contrato de trabalho. Eu consegui dividir bem direitinho assim, os conteúdos, sabe? Ficou bem bom. Ele não vão ficar aulas pesadas com conteúdos misturados, né? Depois a gente vai falar sobre a jornada de trabalho, horário, carga horária e tudo mais. Aí vamos falar sobre remuneração, salário, remuneração, benefícios. Depois a gente vai falar sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho, quando isso acontece. Eu até posso trocar. Eu posso puxar a rotina de admissão para a semana que vem e contrato de trabalho para depois e trocar a suspensão logo para depois do contrato de trabalho. Juntar mais para a gente botar numa sequência, tá? Férias, 13º salário, o que incide, o que é verba para décimo, o que não é. Da mesma forma, isso para férias, né? Rescisão de contrato de trabalho, o que é, como é feito, por que é feito, em quais circunstâncias. E para fechar a disciplina, a gente vai falar sobre encargos sociais, aquela velha história que a gente ouve muitos empresários falarem, né? Que se tu custa 2 mil, se o teu salário é um exemplo, tá? Se o teu salário é de 2 mil reais, para a empresa tu custa 4, ou tu custa 6, ou tu custa 8, por causa dos encargos sociais que a empresa paga em cima disso. Então, a gente, com essa disciplina de rotinas de pessoal, vai entender um pouco mais sobre a choradeira que a gente ouve de que o funcionário custa sempre o dobro do que ele é. A CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Vocês muito já devem ter ouvido falar, eu espero, né? Porque vocês são trabalhadoras, assim como eu. E a CLT é a Carta Magna, é o combinado de leis, regras, é a legislação que rege os contratos trabalhistas, os vínculos trabalhistas. No dia 1º de maio deste ano, a CLT completou 80 anos. Quer dizer, ela foi lançada através do decreto de lei 5.452 em 1943, com o objetivo de regular as relações de trabalho no Brasil. A legislação trabalhista, então, é um conjunto de normas, como eu já falei para vocês, que rege as condutas profissionais entre pessoa jurídica, toda vez que falarmos em pessoa jurídica, estamos falando de empresa, empregadores. E toda vez que nós falarmos de pessoa física, falamos de colaboradores, funcionários, empregados. Todas essas definições, colaborador, empregado, funcionário, têm o mesmo sentido, tá, gente? Porque tem um vínculo trabalhista através da carteira de trabalho, que hoje não é mais impressa, ela é digital, né? Então, quem teve a sorte de fazer a CTPS, como a gente fala, física, teve, e as próximas gerações agora já não tem mais a CTPS física, é só a CTPS digital. Um hashtag fica a dica para vocês agora. Quem tem só a carteira de trabalho física e ainda não tem a digital, pode fazer a digital. E é muito, muito simples. Vocês só precisam entrar na Play Store do aplicativo do celular de vocês, baixar a CTPS, aí vocês vão criar uma conta Gov, do gov.br, com o CPF de vocês e os dados,
cria uma senha, não uma senha fácil que possa ser clonada, porque essa conta Gov dá acesso a outras coisas, como a carteira digital de vacinação, então é muito perigoso uma senha fácil, tipo 1, 2, 3, 4, 5, né? Por favor, vamos botar uns caracteres especiais aí nessa senha. E aí vocês têm a carteira de trabalho digital. E ali vocês vão poder ver todos os vínculos trabalhistas que vocês já tiveram. Por que dá para ver isso, prof? Porque desde 2019, 2018, 2019, por aí, entrou em vigor o e-social. E o e-social é a digitalização das contratações trabalhistas, assim como também folha de pagamento, imposto de renda, o imposto retido do funcionário, o imposto que a empresa paga de INSS. Agora já entrou o FGTS também. Logo, logo entra o ponto. A SST, a SESMIT, que é a Saúde e Segurança do Trabalhador, também já estão no e-social. Então, tudo isso está de um modo mais digital e a partir dali começou a ter a CTPS digital, onde os contratos de trabalho são eletrônicos. Ah, mas eu não vou mais assinar o contrato em papel. Vai assinar o contrato em papel. A não ser que tu vá trabalhar aqui em Santa Cruz ou em Passo Sobrado, Vera Cruz, Rio Pardo, seja lá onde vocês estejam, e a empresa seja do Rio de Janeiro, São Paulo, do Nordeste, dos Estados Unidos, e aí eles vão mandar um contrato digital para vocês assinarem virtualmente. Do contrário, se vocês forem trabalhar em uma empresa aqui, vão assinar sim o contrato de trabalho físico da maneira tradicional. A única coisa que muda é que a empresa não é obrigada a colocar o registro na carteira de trabalho física de vocês, porque esse registro já vai estar na carteira de trabalho digital. Na Declaração Universal dos Direitos do Homem, consta: todo o homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, sua existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Uma bela frase, né, pessoal? Se assim fosse, nem sempre. Uma vez uma pessoa falou para mim que para quem recebe sempre é pouco, para quem paga sempre é muito. Então é difícil tu chegar em um denominador comum, né? A CLT, então, como eu falei para vocês, ela é uma das normas mais conhecidas e uma das mais antigas que se tem em relação ao direito do trabalho. É ela que garante aos trabalhadores uma série de direitos, como jornada de trabalho, descanso semanal remunerado, férias, 13º, hora extra, a questão do ambiente insalubre ou periculoso, a garantia do aviso prévio em caso de rescisão, a licença maternidade, a licença paternidade, a estabilidade em determinadas situações, como no caso de CIPA, sindicato, deixa eu ver o que mais, maternidade. Tem mais alguma coisa, mas eu não estou lembrando. Mas eu vou lembrando e eu vou falando para vocês. A questão da proteção contra a demissão por justa causa, né? Para fazer uma demissão por justa causa, isso a gente vai ver lá no capítulo da rescisão, precisam ter provas, tá? Se o empregador fizer uma rescisão sem justa causa, sem provas, ele se ferra. Outra garantia que a CLT traz para os trabalhadores também é o seguro-desemprego. Muitas dessas coisas, muitos desses itens sofreram alterações pela reforma trabalhista de 2017 e recentemente tivemos outra reforma trabalhista, onde foram asseguradas algumas outras coisas, modificadas algumas outras garantias e algumas situações mudaram. Como vou dar um exemplo para vocês da reforma trabalhista de 2017. Se hoje eu for demitir um funcionário da empresa que tem 3 anos de serviço,
eu vou fazer um aviso prévio indenizado. Aviso prévio indenizado é de 30 dias. Só que não. De acordo com a reforma trabalhista de 2017, a cada ano se acrescentam mais 3. Então, como ele tem 3 anos, 3 vezes 3, 39 dias de aviso prévio indenizado. Se o aviso prévio for trabalhado, são 30 dias de aviso prévio, sendo uma redução de 2 horas ou 7 dias no final. E esses 9 dias, professor, esses 9 dias são pagos indenizados na rescisão. Quem assinou a CLT foi Getúlio Vargas. Vocês devem ter estudado em história na escola sobre o presidente Getúlio Vargas, sobre a sua rápida passagem pela presidência, e foi feito no campo do Vasco da Gama, em São Januário, maior estádio de futebol do Rio de Janeiro da época, que era palco de festa do Dia do Trabalhador. Vocês podem ver que, ao contrário do que Bom, agora eu vou entrar em partido, né? Ao contrário do que alguns dizem, não foi no ABC Paulista, no palco da CUT, mas é por aí. Aqui tem um print do jornal da época, falando sobre a publicação da consolidação das leis do trabalho. A CLT contém 921 arquivos. Quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, eu era recepcionista, e o contador proprietário do escritório me convidou para ir trabalhar no departamento pessoal na época, e eu disse para ele que eu não sabia se eu estava preparada, porque eu não tinha conhecimento da área. No dia seguinte, ele trouxe uma CLT para mim ler, e largou assim de pancada em cima da minha mesa, né? Trouxe um livrinho para te ler, a partir daqui tu vai entender tudo, e aí tu vai ter conhecimento para trabalhar, e eu sigo à tua disposição para sanar tuas dúvidas. Aqui fala um pouco mais sobre quem rege as leis do trabalho. Pessoal, se eu estiver muito acelerada, vocês sabem como é que eu sou, né? Eu engato uma primeira e vou. Aí vocês me dão uma sinalizada para eu segurar, que eu dou uma reduzida e vou mais despacito, um pouco mais lenta, falando com vocês. Esse conteúdo aqui mais é só para leitura de vocês, né? A CLT, ela não é só um conjunto de leis, mas são normas jurídicas, entre as quais os contratos coletivos, que não regula apenas relações entre empregados e empregadores, tá? Vai desde a preparação com a aprendizagem até as consequências complementares, como, por exemplo, a organização profissional. Organização profissional, nessa situação, são os sindicatos. Quais são as fontes do direito do trabalho? Quem trabalha em departamento pessoal, agora não é mais DP, agora é RH. Muitas empresas já não têm mais RH, tem DHO, como lá na empresa, Desenvolvimento Humano Organizacional. Outras empresas têm... esqueci. Relações pessoais, RP. E assim vai mudando para desburocratizar a questão do RH, porque o RH, ele é muito visto como o bicho-papão, aquele que contrata e demite. Eu tenho uma amiga, uma colega de trabalho, uma grande amiga, e ela falou ela estava um dia conversando comigo, nós estávamos no final de semana conversando por videochamada, que ela fofoca, né? Fofoca nossa. A gente estava falando, brincando e tal. E depois que ela desligou, o filho dela perguntou para ela assim: mãe, quem é a Lu? Daí ela foi explicar para o filho dela que a Lu é uma moça que trabalha com ela lá na empresa e tal, trabalha no RH. E aí o filho dela disse: o que é RH, filho? Ah, é aquele setor que manda prender e manda soltar, porque ela não estava com muita paciência de explicar para ele o que na verdade era RH, uma criança de 8, 9 anos.
aquela que manda prender e manda soltar, para não dizer para ele aquela que contrata e que demite. A Lu trabalha naquele setor que manda prender e manda soltar lá dentro da empresa. E aí, esses dias, ela me convidou para ir para Porto Alegre para fazer um passeio e para conhecer a família dela. E ela falou pro filho dela, né? Ah, a Lu vai vir passar o final de semana aqui em casa, né? E tal. E aí o filho dela falou para ela assim: mãe, aquela que manda prender e manda soltar é, filho, é essa mesmo. Acabei não indo porque eu tive um contratempo, mas ela disse que ele ficou sentadinho na mesa olhando para ela assim, tipo, ai, será que ela vai me prender? Judiaria da criança, né? Para que contar uma história dessa? Por que não explicou para ele o que era o RH, né? Foi dizer que é aquela que manda prender e manda soltar. Aí que entra a situação de que o RH é o bicho papão das empresas, né? Que o RH contrata, é o RH que demite, mas nem sempre é um consenso e uma decisão do RH. Existe por trás uma gerência, existe uma diretoria, o RH trabalha como braço direito desses setores, desses líderes. E aí trabalha na identificação de sim, vamos demitir, não tem mais o que fazer, ou não, vamos conversar, existe uma maneira de reverter. E aí entra a questão do direito do trabalho, que o RH precisa ser o guardião dos direitos do trabalho. Por quê? Em prol do trabalhador, garantindo que os seus direitos sejam cumpridos, e em prol do empregador, garantindo que ele não sofra um passivo trabalhista, que ele não seja processado por nenhum trabalhador. E como é que isso acontece? Acontece que o RH precisa trabalhar direitinho para as coisas saírem certinhas, para nada sair dos trilhos, para nada perder o prumo, para que tudo seja pago em dia, para que tudo seja pago certo, para que não seja negligenciado nada, para estar atento aos colaboradores, para estar atento às mudanças na legislação, para estar atento às convenções coletivas dos sindicatos, porque o acordo ou convenção coletiva dos sindicatos tem algumas cláusulas que se sobressaem à CLT. Eu vou dar um exemplo para vocês. A CLT ela dá uma garantia de estabilidade do retorno da licença maternidade de 30 dias para as mamães. Algumas convenções coletivas dão para as mamães 180 dias de estabilidade do nascimento da criança. Então, quer dizer, é mais do que a CLT. A CLT, se tu for contar 120 dias de licença maternidade mais 30, são 150. E na convenção coletiva diz que é 180, o que é mais benéfico para o trabalhador, 150 ou 180? A garantia de 180 dias de estabilidade é essa que predomina, o que é mais benéfico para o trabalhador, não para o empregador, o mais benéfico para o trabalhador. Por isso que a CLT para garantir os direitos do trabalhador. O que é isso? Caso ela queira sair antes dos 30 dias por conta própria, pode sim, Sabrina. Aí, no caso, a gestante retornou de licença maternidade, não é mais do interesse dela permanecer na empresa, ela faz o pedido de demissão de próprio punho, escrito, não pode o RH entregar um pedido de demissão impresso, precisa ser escrito de próprio punho, com data, com dados, nome, número do CPF, a função que ocupa na empresa, pedindo demissão, assina e tá tudo certo, pode sair. É uma solicitação do empregado, né? Agora, o empregador não pode demitir antes de completar a carência de estabilidade. O que mais? Por nada, Sabrina. O direito do trabalho, então, é uma norma, aqui vocês vão ver, hierarquicamente superior
e sempre será aquela mais favorável ao trabalhador. Então, aqui entra bem claramente a questão dos 180 e dos 150 dias. O que eu falei também antes para vocês do aviso prévio indenizado ou trabalhado, de 3 dias a cada ano trabalhado. A cada ano que trabalhamos, ganhamos mais 3 dias. Isso não pode se exceder. Agora me falhou a memória, se são 90 ou 60 dias, mas eu já olho aqui nela, eu estou com a CLT aberta, e já digo para vocês. Só um minutinho. 3 dias a cada ano. Só pode até 90 dias, tá? Por exemplo, o cara trabalha 28 anos na empresa, vai passar dos 90 dias. É 90 dias de aviso prévio indenizado, não mais do que isso, tá, pessoal? Deixa eu ver. A Organização Internacional do Trabalho. O que é a Organização Nacional do Trabalho? Ela foi fundada em 1919 com o intuito e o objetivo de promover a justiça social. É a única agência da ONU, das Nações Unidas, que tem uma estrutura tripartite, onde os representantes são governos, organizações de empregadores e de trabalhadores. Por isso ela é tripartite, tá, pessoal? Porque é o governo, organização dos trabalhadores e dos empregadores que participam. São 187 estados membros pelo mundo, não no Brasil, é pelo mundo. Ela é Organização Internacional do Trabalho. Então, são 187 no Brasil? Não, é pelo mundo. Tem participante do Brasil? Tem. Tem de todos os países. A missão, então, da Organização Internacional do Trabalho é promover oportunidades de que homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho decente, produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança, dignidade. E aí vem toda aquela situação que nós vimos que aconteceu na Serra Gaúcha, do trabalho análogo à escravidão. A ONU está muito envolvida com o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, na busca por essas pessoas, podemos dizer, inclusive criminosas, que praticam a situação análoga à escravidão. E aí, gente, eu não sei se isso é um pouco assim impactante, porque a gente vê tanto isso no noticiário e a gente fica com tanta dificuldade de acreditar, porque não praticamos isso, entende? Não compactuamos com isso. Talvez aqui na nossa região até aconteça e a gente não tenha conhecimento, e quando isso vir à tona, se estiver acontecendo em alguma fazenda aqui da região, porque você sabe, Encruzilhada, Pantano tem algumas fazendas, Rio Pardo, aqui por Santa Cruz acredito que também, só que eu não sei quais são as culturas além do fumo, né? Eu não tenho me aprofundado mais muito sobre as culturas que tem por aqui. Eu sei que ali por Encruzilhada, Pantano, tem as oliveiras e tem também uva, né? Cultura da uva, tem até vinícola lá. Então, se estiver acontecendo alguma situação análoga à escravidão e isso vir à tona, eu acredito que vai ser impactante, tal qual foi o que aconteceu na Serra e aconteceu em outras regiões do estado também, que descobriram pessoas na confecção, na costura, na colheita, nas fazendas, trabalhando dessa maneira degradante, que acaba com a dignidade humana, com desigualdade social, morando em qualquer lugar, na fronteira, eu esqueci o nome do lugar agora, uma colheita de soja ou de arroz, eu não tenho certeza, também estavam vivendo em uma situação degradante. E a Organização Internacional do Trabalho, ela trabalha, né, ela na conscientização dos órgãos reguladores de cada país. Aqui no Brasil, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, assim como a Receita Federal, a Polícia Federal também se envolve em algumas situações
dependendo do que se trata, com o objetivo de garantir um trabalho digno para as pessoas, né, com um rendimento digno para o sustento das suas famílias, assim como a ONU atua em situações de guerra, em situações de conflito e tudo mais, a Organização Internacional do Trabalho atua nessas injustiças sociais no âmbito trabalhista. Ah, professora, mas eu ganho muito pouco onde eu trabalho. Será que a OIT pode fazer alguma coisa por mim? Não, não. E, infelizmente, eles não podem fazer nada por ti, porque isso é uma questão salarial. Tu tem um trabalho digno e, de repente, tu não ganha tanto quanto tu gostaria ou não ganha tanto quanto tu mereceria, porque é o padrão da empresa que tu trabalha, né? Mas não cabe a Organização Internacional do Trabalho, mas se fosse um trabalho degradante ou que tu não estivesse recebendo remuneração ou uma situação análoga à escravidão, aí sim, aí acionamos a OIT, ela entra em ação, vai lá e junto com ela vai toda a turma da justiça para fazer jus. A criação, então, da Organização Internacional para Questões do Trabalho se baseou em três argumentos, na verdade. As questões humanitárias, garantindo condições justas e não degradantes aos trabalhadores, questões políticas, onde há risco de conflito social ameaçando a paz e a segurança das pessoas, e nas questões econômicas, para que os países não adotassem condições humanas de trabalho que seriam um obstáculo para a obtenção de melhores condições. Situações econômicas de países com baixa renda, país de terceiro mundo, onde a situação econômica, onde a crise econômica está instaurada. O Brasil não é um país de primeiro mundo, tem situação econômica difícil? Tem, mas eu não penso que eles falam muito que existe uma crise econômica no Brasil, só que se nós formos observar a conduta e o comportamento da população, não parece que tem uma crise econômica. Por quê? Porque o pessoal toda hora troca de carro. Tu vai no supermercado, 2, 3 carrinhos de supermercado cheio, fazendo ranchão. Balada, restaurantes, pizzarias, choperias, tá tudo sempre lotado. Então, quer dizer, não consigo ver tanto uma crise econômica. Subiram muitas coisas no mercado? Subiram. Combustível subiu de novo? Subiu o gás, subiu a luz, tudo sobe. Pode ser que aí temos uma inflação, mas não temos um risco econômico. Eu não consigo vislumbrar dessa maneira. Se eu investir na bolsa de ações, tem risco? Sempre tem, em qualquer situação. Em risco econômico ou não, sempre tem. Em 1944, com os efeitos ainda da Segunda Guerra Mundial, a Organização do Trabalho adotou a Declaração Filadélfia, com um anexo à sua Constituição. Essa declaração serviu de modelo para as cartas das Nações Unidas, com uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. E vocês sabem que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela protege e ela dá garantia e segurança a todos os cidadãos, sejam eles brasileiros, americanos, espanhóis, não importa a nacionalidade, né? É uma garantia de segurança, de paz universal e tudo mais. Fundamentos. A OIT, então, é fundada no princípio de paz universal e permanente, com justiça social. São importantes conquistas que caracterizam a sociedade industrial. Vocês lembram da Revolução Industrial,
Quem fez teoria geral das organizações e fundamentos da administração já ouviu falar. E isso também nós aprendemos lá na minha época, segundo grau, na de vocês, ensino médio, sobre a Revolução Industrial, sobre todos os importantes conflitos que aconteceram ali. E a Organização Internacional do Trabalho, junto com a ONU, estavam envolvidas nas mediações desses conflitos também, permitindo a melhoria das condições de trabalho no mundo, não só na Inglaterra ou onde aconteceu a Revolução Industrial. Em 98, nem faz tanto tempo assim, logo ali, durante a 86ª Conferência Internacional do Trabalho, foi adotada a Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e seu segmento. É um documento de reafirmação às obrigações de respeitar, promover e tornar realidade os princípios refletidos nas convenções da OIT, ainda que não tenham sido ratificados pelos Estados-membros. Isso vale como uma carta magna do tipo cumpra-se, né? Aí falando sobre alguma dúvida, pessoal, sobre a OIT ou tá tudo certo? Posso seguir? Pode continuar. Sobre o desemprego. Eu fiz uma busca rápida para falar para você sobre o desemprego. O desemprego no Brasil subiu de 8,8% no primeiro trimestre de 2023, a taxa de desemprego, né? O primeiro trimestre encerrou em março e foi divulgado pelo IBGE. E esse é o menor resultado, apesar de ter subido 8,8%, é o menor resultado desde 2015, quando o índice percentual de desemprego foi 7,9%, ou seja, 8%. No mesmo trimestre, em 2022, nós tivemos 11,1% de desemprego. A que se deve esse índice de desemprego? A gente pode considerar que 2021 e 2022 nós vivemos a pandemia, e durante a pandemia muitas pessoas perderam os seus cargos, os seus empregos, as suas funções. Muitas pessoas foram trabalhar em home office e nunca mais voltaram, seguem trabalhando em home office, não voltaram mais para o estabelecimento empresarial, né? Porque as empresas chegaram à conclusão que é mais barato manter um funcionário em casa do que em deslocamento para a empresa. E muitas empresas, por causa da pandemia, quebraram ou fecharam suas portas, como estabelecimentos que não conseguiram se adequar ou não tiveram demandas durante a pandemia. E aí, nesse ponto, a gente pode citar casas de festa, eventos, algumas lojas pequenas e por aí vai. Então, por isso, o índice de desemprego eu considero que tenha sido muito maior em 2022 do que agora no primeiro trimestre de 2023. Agora, em relação a trabalho, que afinal de contas é trabalho? Hoje nós tivemos uma conversa lá na empresa e nós estávamos olhando currículos para uma vaga muito específica e o presidente da empresa falou assim, mas a gente não acha gente para trabalhar. Daí eu disse, claro que a gente não acha gente para trabalhar, porque as pessoas não querem trabalho, elas querem emprego, elas querem receber no final do mês. Está cada vez mais difícil de encontrar pessoas que queiram pôr a mão na massa, que queiram entrar dentro de um carro, viajar a semana inteira fazendo visita em cliente. Isso está cada vez mais difícil, e principalmente depois da pandemia, que as pessoas aprenderam que trabalhar home office é bom, né? Então, tá complicado de encontrar mão de obra. Tem gente desempregada? Tem. O número mostra 8,8% de aumento no índice esse ano. Embora tenha sido o menor, né? Mas
gente qualificada ou gente que tenha vontade ou que queira aprender, isso tá difícil, pessoal, porque a gente vai marcar entrevista. Quando a gente agenda uma entrevista, isso é um hashtag fica a dica de novo. Quando alguém entra em contato com vocês agendando uma entrevista de emprego ou uma entrevista para conversar sobre uma determinada vaga que foi ofertada, não perguntem, por favor, por telefone nem por mensagem qual é o valor do salário, qual é o pacote de benefícios, qual é o nome da função. O nome da função foi divulgado no anúncio da vaga, né? Por favor, não perguntem isso. E os demais dados, vão, te desloca, vai até a empresa, vai conhecer a empresa, vai conhecer quem quer conversar contigo. E lá a pessoa vai te dar todas as informações sobre a empresa, sobre a função, sobre o trabalho a ser executado. E depois, pelo menos eu faço isso, depois fala do salário e do pacote de benefícios. E aí eu pergunto, isto realmente te interessa? Podemos seguir daqui ou vamos poupar o nosso tempo? Normalmente as pessoas me pedem para seguir porque realmente elas querem e buscam aquilo. Existem outras situações que as pessoas dizem que não. Como é que é? Deixa só eu ler a mensagem, que eu gosto de brincar. Falando que querem ser contratado por WhatsApp, acontece bastante. Querem. Querem fazer entrevista pelo WhatsApp. Nossa Senhora. Quando não ficam brigando contigo por causa de horário, né? Tu quer marcar para as 8 da manhã, eles querem marcar para as 10 porque querem dormir mais um pouquinho. Ainda mais se estiver chovendo. E aí eu não dou arrego, não. É às 8 da manhã e é às 8 da manhã. Se tu tiver a fim de trabalhar, é o que tem. Se tu não aparecer, já aconteceu de eu chamar 10 pessoas para um processo seletivo coletivo, tá? Eu faço o processo em grupo, dependendo da função. E aí, nesse processo em grupo de 10 pessoas que eu chamei, vieram 5. 5 declinaram, não justificaram, não falaram que não iriam e nem sequer agradeceram o convite. E aí eu risco da minha lista, bloqueio no WhatsApp e bloqueio no e-mail para esse currículo nunca mais entrar na minha caixa. Eu queimo mesmo, pessoal, porque tipo assim, eu estou dispondo do meu tempo, despendendo do meu tempo para fazer um processo seletivo, eu entro em contato, eu chamo as pessoas para entrevista, para trabalhar, tem toda uma proposta, é uma empresa em crescimento e a pessoa não se dá o trabalho nem de avisar que não vai. Eu bloqueio tudo que eu consigo para essa pessoa não conseguir nem mais mandar e-mail. Porque eu acho que não é justo com quem se dispôs a ir. É uma pessoa menos concorrendo? É uma pessoa menos concorrendo, e isso tu tem que pensar como candidato, não como recrutador. Vocês precisam, nesta situação, pensar como pessoas de recursos humanos, pessoas de departamento pessoal, pessoas de desenvolvimento humano organizacional, recrutadoras que vocês um dia serão. Então, precisa analisar o perfil da pessoa, aí a gente vai entrar em outros critérios que eu acho que esse é assunto para outra disciplina. Mas eu, particularmente, sou bem cruel, eu queimo. Então, o trabalho, qualquer atividade física ou intelectual realizada pelo ser humano, cujo objetivo é fazer, transformar ou obter algo para realização pessoal e desenvolvimento econômico. Hoje eu tive reunião das 8 da manhã até meio-dia e 15, da 1h20 até 15 para as 4. Daí eu voltei para a minha sala, para o DHO, e a minha colega olhou para mim e disse que eu estava com cara de louca, que eu passei horas discutindo sobre um assunto. E ela disse assim, eu tenho tanta coisa para te falar, de tanta gente que quer falar contigo, que eu não sei se eu te falo, porque tu tá com cara de cansada, de acabada, detonada, destruída. Eu disse, nossa, muito obrigada pela moral que tu tá me dando, mas vamos lá, quem quer falar comigo? Aí ela me deu uma lista, eu disse, todas essas pessoas querem trazer problema, deixa para amanhã que hoje já tive minha dose. E aí, então,
a gente tem que administrar. E eu falei para ela assim, nossa, eu tô com a sensação que eu não fiz nada hoje. E eu não fiz nada hoje, porque eu não li os meus e-mails, eu não respondi as minhas mensagens de WhatsApp, eu não respondi nenhum Skype e eu não falei com as pessoas que queriam falar comigo, que tinham demandas importantes para tratar comigo. Quer dizer, eu participei de reunião de diretoria, lá foram discutidas várias outras situações, foram resolvidas várias outras coisas, mas saí com a sensação de não ter feito nada. E aí ela falou assim para mim, Lu, isso que tu faz, eu nunca na minha vida queria fazer. Eu nunca quero estar no teu lugar, eu nunca quero participar dessas reuniões, porque tu volta de lá quase te arrastando de cansada. Eu imagino quão desgastante é. Então eu prefiro ficar aqui calculando folha de pagamento e fechando ponto e te deixar com esses abacaxi. Tu não te preocupa que essas pessoas amanhã eu chamo e resolvo o problema delas. Volta para a sala da diretoria. Então, é o trabalho intelectual de tu sentar, ouvir a diretoria, o que é que eles querem realizar, o que é que eles querem que seja realizado, qual é o objetivo, qual é a meta, onde nós estamos, o que faremos para chegar lá. E hoje a minha chefe, ela disse para mim assim, mas se tu vai para a filial, não vai ficar ninguém no RH. Aí eu disse para ela, não, a fulana vai ficar lá. Não, mas ela não faz o que tu faz. E aí eu fiquei com a sensação assim, tipo, eu agradeço e considero isso um elogio ou eu choro porque ela tá me sobrecarregando, né? Então fiquei na situação dúbia, mas o trabalho, ele não é só o trabalho físico, de pôr a mão na massa, de sujar, de cortar grama, de carpir, de varrer, de fazer faxina, de encaixotar, de empacotar, de tirar pó, de fazer limpeza. Não é só o trabalho físico, o trabalho braçal, o trabalho brutal, mas também o trabalho intelectual que a gente precisa fazer, de pensar, de elaborar estratégias, metas, argumentos e situações para o crescimento da empresa, para a gente atingir patamares mais altos. O conceito de contrato de trabalho, isso aqui é assunto para a próxima aula que eu esqueci de excluir daqui. Conceito de relação de trabalho, isso aqui é assunto da próxima aula que eu esqueci de excluir daqui. Era até aqui o conteúdo de hoje, até sobre trabalho, porque na próxima eu quero fazer uma coisa no cronograma que eu fiz com vocês. Deixa eu fazer uma coisa aqui, eu vou colocar já ele lá no WhatsApp, só me dão um minuto. Eu vou passar para amanhã a disciplina de rotinas de admissão de funcionário. Aí nós vamos falar na nossa terceira aula sobre contrato de trabalho. Deixa eu passar isso aqui para cá. E aí nós vamos, depois de contrato de trabalho, na nossa aula 4, falar sobre suspensão. Depois a gente vai falar sobre remuneração. E aí a gente vai falar na aula 5 sobre jornada de trabalho. Deixa eu dar um print nisso aqui e botar lá para vocês verem a mudança que eu fiz da disciplina, que fica mais organizada. Deixa eu só olhar. Então vai ser, hoje a gente falou sobre CLT e a história do trabalho. A gente vai falar semana que vem sobre rotina de admissão de funcionários. Na aula 3 sobre contrato de trabalho. Aí vamos falar sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Na aula 5 sobre jornada de trabalho, depois remuneração, férias, 10º, rescisão de contrato e encargos sociais. Assim, o conteúdo fica numa ordem cronológica. Deixa eu achar o grupo aqui. Ele fica numa ordem cronológica para vocês entenderem qual é o nosso ciclo de trabalho para essa disciplina.
Alguém tem alguma dúvida? Não? Não. Ninguém quer falar comigo hoje? Tem aquela menina lá de Pantano Grande da disciplina anterior, acho que era a Stephanie, né, Joane? Que ela sempre tinha bastante coisa para falar. Aham, falava bastante. Falava bastante, é. Não tá ela mais? Nessa disciplina, não. Eu acho que ela tá umas disciplinas atrás de vocês. Kátia, não quer falar nada? Ai, prof, hoje não. Hoje não, hoje é segunda-feira, mas semana que Hoje vem não. também. Semana que Vai vem ser também sempre vai ser segunda, né? segunda. É, vai ser sempre segunda, gente. E a Tainá? Não. Eu não. A Sabrina falou comigo ali pelo chat, eu li as mensagens dela para vocês. Então tá, gente. Então semana que vem a gente vai continuar a nossa disciplina. Vocês vão ver que vai ser bem boa, bem bons conteúdos. Eu vou separar um material de leitura para vocês. Eu estava olhando para os meus livros aqui agora e pensando nisso. Vou separar um material de leitura. Na disciplina anterior que a Jane fez comigo, eu dei bastante material de leitura, né, Jane? Aham. Até sobre síndrome de burnout. Pedi para fazer um trabalho, veio uns trabalhos bem bons sobre o assunto. E vou colocar uns materiais de leitura para vocês, vou elaborar um trabalho bem bacana para fazer vocês pensarem. Qual é o objetivo, pessoal? No semestre passado, eu peguei uma turma de TCC. E aí eu identifiquei uma grande dificuldade do pessoal de escrever. Por que é que a gente tem dificuldade de escrever? Porque a gente não lê. Nós precisamos criar o hábito da leitura. Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. E como vocês estão, eu não sei em que fase do curso, mas eu vou perguntar na secretaria em que fase cada um de vocês estão. Quanto mais vocês lerem e quanto mais vocês escreverem, melhor vai ser. Vocês vão ver que nos trabalhos que eu vou colocar esse semestre, eu não vou colocar uma pergunta objetiva para ter uma resposta, por exemplo, sim, ela faz isso por isso. Não, vocês vão precisar pensar, analisar a questão. A Jane sabe como eu fiz na disciplina anterior, analisar a questão, pensar na resposta, elaborar uma resposta, pesquisar conteúdo, além do conteúdo que eu dou para leitura, para conseguir fazer um trabalho. E aí eu peço lá 15, 20, 30 linhas, de acordo com o que eu acho que dá para discorrer sobre cada assunto. O último era 3 questões, eu acho que eu fiquei dias fazendo. Viu? É. Isso já é um pré-treino para o TCC. Porque quando vocês forem fazer o TCC, vocês vão entender o que eu estou fazendo agora. Estou fazendo vocês exercitarem para chegar lá no TCC e tirar 10. Tá bom, pessoal? Então, uma boa semana para vocês. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem. Beijo, Boa tchau. noite. Boa noite, tchau.